Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Mari e sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Antes de começarmos, vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Abençoe a nossa aula, abençoe a vida de cada criança que está assistindo a este vídeo. Abençoe a cada lar, a cada família. Nos ajude a confiar somente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Crianças, lembrando vocês que nesse trimestre nós estamos aprendendo a não ter medo. E na aula passada, vocês lembram qual foi a história que o tio Jefferson contou para vocês? Ele falou sobre Bartimeu. Bartimeu era cego. Ele estava sentado à beira do caminho, quando ele ouviu alguns passos e alguém disse para ele que era Jesus que estava passando por ali. Então, Bartimeu começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porém, a multidão, vendo Bartimeu clamar, disse assim: Ei, fica quieto, faça silêncio, o mestre não vai te escutar. Quem sabe Bartimeu sentiu muito medo, né? Mas ele não se calou, ele não impediu que o medo deixasse ele de alcançar o seu milagre. E então ele gritava bem forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu seu clamor, mandou chamar Bartimeu e o curou e fez com que ele voltasse a enxergar novamente. Glória a Deus, crianças! Somente o nosso Deus poderoso, pode fazer milagres. E nós continuamos aprendendo a não ter medo. Então, eu vou cantar um hino com vocês e depois nós vamos ao nosso versículo de hoje. Que é assim, ó. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ó, sim, 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 a Bíblia é. Ó, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Amém, crianças? Então, aproveita a Bíblia, que é a palavra de Deus, abre ela lá em Marcos, capítulo 5 e o versículo 36. Esse é o nosso versículo para nós memorizarmos, que diz assim: Não tenha medo, tenha fé. Marcos, capítulo 5 e o versículo 36. Vamos mais uma vez para a gente memorizar? Marcos, capítulo 5, versículo 36. Não tenha medo, tenha fé. Crianças, vocês sabem para quem que Jesus falou esse versículo? Antigamente, existia um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Vocês sabem o que significa sinagoga? Sinagoga era como se fosse a igreja hoje. E Jairo, ele era como se fosse um pastor, um dos principais pastores da igreja. E aconteceu que a filha de Jairo, ele só tinha essa única filha. E a filha dele ficou muito enferma. E Jairo, com medo de que algo pior pudesse acontecer, foi ao encontro de Jesus. E chegando diante de Jesus, Jairo se prostrou diante de Jesus e disse assim: Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor venha comigo, porque a minha filha está terrivelmente doente e eu tenho medo de que algo pior aconteça. Por favor, Senhor, venha comigo. Porém, Jesus, quando caminhava para a casa de Jairo, uma grande multidão seguia. E durante essa multidão, durante essa jornada até a casa de Jairo, Jesus operou alguns milagres.
Imagine, crianças, como que Jairo estava aflito, com medo e pensando talvez, mas Senhor, vamos logo, eu preciso chegar em casa logo, minha filha está doente, por favor. Quem sabe, né, crianças? Algumas de vocês estão passando por este momento. Estão com medo porque alguma coisa está acontecendo dentro da sua casa. Estão com medo porque o papai ficou desempregado. Estão com medo porque alguém da família de vocês está dodói. Mas crianças, não tenham medo, tenham fé. E então, crianças, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, algum dos mensageiros chegou até Jairo e disse assim: Ei, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Não precisa mais Jesus ir lá na sua casa. E então, Jesus, ouvindo aquela palavra, disse assim para Jairo: Ei, Jairo, não tenha medo, tenha fé. E então, Jairo resolveu a não ter medo, resolveu confiar em Jesus de todo o seu coração. E durante, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, Jesus separou algumas pessoas para acompanhá-lo. Não permitiu que a multidão seguisse. E quando chegou lá na casa de Jairo, ele viu um grande alvoroço e muita gente chorando e muita gente rindo, duvidando que Jesus poderia ressuscitar aquela menina, falando assim: a menina já morreu, para que você trouxe Jesus até aqui? E então Jesus disse assim: não temas, porque a menina não está morta, ela apenas está dormindo. E então Jesus dispensou aquela multidão que estava reclamando, que estava chorando, que estava gritando. Jesus dispensou todo mundo. Só ficou somente os pais da menina e os discípulos que Jesus tinha chamado. E então Jesus entrou naquela casa, entrou no quarto da menina, pegou na mão dela e disse assim: Talita cumi. Vocês sabem o que significa essa palavra? Esta palavra quer dizer assim: menina, levanta. E na mesma hora, crianças, vocês sabem o que aconteceu? A menina se levantou, ela voltou novamente à vida. Glória a Deus, somente Jesus pode operar milagre, crianças. Jairo, apesar da demora, apesar das circunstâncias e das notícias ruins que chegaram até Jairo, ele não deixou que o medo o impedisse de crer, de ter fé, de acreditar em Jesus. E é isso que nós devemos fazer, crianças. Não podemos deixar que as dificuldades nos impeçam de crer que Jesus, ele pode sim fazer milagres. Sabe, crianças, a palavra de Deus fala assim que Jesus estará conosco todos os dias. E o fato de Jesus estar conosco não nos impede de passarmos por um momento difícil, não nos impede de sentirmos medo, mas devemos ter a certeza que Jesus estará conosco ali juntinho da gente para nos ajudar a passar por este momento difícil. Amém, crianças? Que vocês possam ficar com essa história de hoje e quando vocês sentirem medo por alguma coisa que acontecer, que vocês possam lembrar que Jesus, ele está conosco e que ele não nos deixa por um só momento. Amém? Antes de nós encerrarmos, vamos orar? Vamos agradecer o Papai do Céu? Querido Papai do Céu, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco e nos ajude a ter fé, a confiar somente em Ti. Papai do Céu, fica conosco, nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, beijo.